Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém a todos. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo, na esperança de edificar a vida de algumas pessoas. Quero pedir que Deus ele conceda graça, sabedoria e discernimento a cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esse vídeo, amém? Que Deus te abençoe. A passagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, ela se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 14. É um pouco comprido, mas eu vou grifar assim, vou resumir o máximo que eu puder e tentar passar o máximo de conteúdo para vocês, que é aquilo que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. E lá em Lucas capítulo 18 vai falar assim: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Você percebe que por algum tempo ele não quis atendê-la, ou seja, ela insistia. Inclusive o tema da palavra vai dizer, a parábola da viúva persistente. Ela persistia, ela insistia naquilo que ela queria a respeito dos homens, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então você vê que esse juiz aqui, esse homem, ele não temia a Deus e nem respeitava o homem. Ou seja, não sei como uma pessoa dessa vivia na terra, era vivo ainda, porque nem respeitava o homem nem temia a Deus. Mas aqui diz que essa viúva, toda vez ela ia lá, ela persistia, ela pedia, ela insistia que esse juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem fizesse justiça na vida dela. Ela poderia muito bem ter buscado essa justiça diante de Deus, ter descansado e entregado a Deus. Mas a passagem diz que ela persistia com esse juiz. Ela insistia nesse juiz, nesse homem ímpio, para distinguir do cristão, eu estou chamando ele de ímpio. Uma palavra muitas vezes descreve aqueles que não temem a Deus, aqueles que não priorizam o reino, que não buscam a vontade de Deus. E dela tanto insistir, dela tanto persistir, ir lá e falar, tocar na mesma tecla, bater na mesma tecla o tempo todo, chegou uma hora que o juiz ele resolveu fazer justiça, para que ela não voltasse e ficasse importunando ele, insistindo, ficasse molestando ele, incomodando, aquietando ele. E ele vai dizer, que todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E ele fez justiça. Segundo a palavra, ele fez justiça. E o versículo 6 do capítulo 18 de Lucas vai dizer assim: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça. Deixa eu falar melhor se vocês entenderem, que no caso aqui, ele manda ele observar o que disse o injusto juiz, e em seguida ele vai fazer uma pergunta, duas perguntas na verdade. A primeira ele vai fazer assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? O 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele está afirmando que se nós clamarmos a Deus de dia e de noite, depressa ele fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, ou seja, Jesus, porventura achará fé na terra? Então aqui Jesus ele praticamente faz uma afirmação, tipo, as pessoas buscavam, no caso dessa viúva ou muitas outras com certeza, eu acho que ela não foi a única pessoa que buscou justiça diante desse injusto juiz. Se ele era um juiz, então todos naquele tempo com certeza ia ter com ele pedindo justiça. Mas aqui está falando uma viúva, porque a viúva naquele tempo, quando ela não tinha filhos, não tinha marido, se ela não tivesse um filho homem para cuidar dela, para trabalhar tudo e suprir a necessidade dela, ela ficava dependente do, como posso dizer, do sacerdócio, do templo. O templo alimentava, o templo ajudava, suprir suas necessidades. E aqui a gente vê que ela não procurou essa justiça de Deus, ela foi procurar a justiça dos homens. E nós vemos aqui que ela conseguiu aquilo que ela queria, Ele fez a justiça que ela queria contra o adversário, contra alguém que fez algum mal a ela, se levantou contra ela, não sei. A Bíblia não descreve isso. Porém, o próprio Jesus vai dizer que se porventura, se nós clamarmos a Deus,
Se nós buscarmos diante de Deus o que a gente necessita, o que nós precisamos de justiça, de querer que alguém tome alguma providência, que algo vá para o seu lugar, que você deixe de ser injustiçado, de ser mal interpretado, julgado, condenado, caluniado, né? Mal interpretado muitas das vezes. Então assim, ele está dizendo aqui, se nós buscarmos, né, isso diante de Deus, será que ele não fará justiça? Ainda que seja tarde para conosco, que ao nosso tempo, ao nosso ver, seja tarde, demore, está demorando muito, não vai chegar, Deus vai fazer, Deus esqueceu, que é assim muitas vezes que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, né? Então aqui ele está confirmando que Deus ele vai fazer justiça, ainda que seja tarde, ele vai fazer justiça. Agora tarde para a gente, porque ele sabe o tempo certo de descer com justiça sobre nossas vidas, sobre aqueles que nos caluniam, sobre aqueles que nos julgam, que nos interpretam mal, que falam de nós pelas costas, aqueles que nos abraçam e por trás está detonando a gente, querendo ver a desgraça da gente, querendo ver o fim de nossas vidas. Então Deus ele há de fazer justiça, porque ele é reto em justiça, ele é justo, ele é poderoso em justiça, o nome dele é justiça. Então ele há de fazer justiça. Basta a gente saber pedir e esperar o tempo dele. Como vai dizer o versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ele está afirmando que se nós buscarmos algo diante do Senhor, nós buscarmos justiça diante de Deus, depressa ele fará justiça. Portanto temos que clamar. Clamar não é uma simples oração. Não que ele não ouça, ele ouve. Ele ouve até os nossos pensamentos, imagina uma oração. Deus ele não está preocupado com palavras bonitas, com palavras belas, com seu vocabulário. Não, o que Deus ele quer é sinceridade de coração. O que ele quer é um coração quebrantado, um coração contrito diante da presença dele. Mas aqui ele diz que tem que clamar de dia e de noite. Como fala aqui, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então aqui eu entendo que existem pessoas que estão deixando a sua fé de lado, estão sendo como Tomé. Tomé ele só creu que Jesus era Jesus quando ele pôde tocar nas cicatrizes de Jesus. E Jesus foi tão misericordioso e bom com ele que permitiu que ele tocasse, para que ele não fosse para o inferno, para que ele não morresse e se perdesse. Então Jesus permitiu que ele tocasse nas cicatrizes que estavam nas suas mãos ou nos seus pulsos. Não sei, porque aquela cruz que ele carregou era maior do que ele. Não era para ele, era para Barrabás. Mas ele carregou a cruz maior do que ele, mais pesado do que ele poderia carregar. Então assim, eu não sei exatamente o que foi os furos, mas não vê um caso agora. Mas ele permitiu que Tomé tocasse nas cicatrizes e Tomé creu que era Jesus. Então aqui ele está falando, se porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra? A Bíblia diz que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Não tem como você ter fé e não ter amor. Não tem como você ter fé num Deus que é amor. Se você ama a Deus, você tem fé em Deus, você tem que ter o amor. Então se o seu amor esfria, automaticamente a sua fé ela vai morrer. Ela vai se acabar, ela vai sumir. E você vai passar a agir somente pela carne. A Bíblia diz que aqueles que semeiam na carne colherá corrupção. Mas aqueles que semeiam no Espírito, colherá a vida. Então entendemos que nós não temos que buscar a justiça do homem, justiça da terra. Claro que o mundo ele tem a sua própria justiça, como eu li agora. Aqueles que semeiam na carne vai colher corrupção. Então o mundo ele tem sua própria justiça. Só que a justiça do mundo não é a justiça de Deus. A justiça do homem muitas das vezes são falhas, são mal julgadas, traz morte, traz desgraça, traz destruição. A justiça do homem, mas a de Deus traz vida. A de Deus traz alegria, traz descanso, traz paz de espírito. A justiça de Deus ela tem que ser tudo em nossas vidas. Eu vou contar um pequeno testemunho. Claro que o ímpio ele nunca vai querer estar errado e nunca vai querer aceitar que Deus ele cobrou ou que ele só colheu o que ele plantou. Eu trabalhei para uma certa pessoa uma vez e essa pessoa ela foi e cancelou o serviço, parou, deixou o serviço pela metade. E eu fui atrás desse dinheiro, busquei esse dinheiro, essa pessoa não quis me pagar o que era para ser pago, né? E daí ele não quis pagar, fez mal moído, eu fui para a justiça. Chegou lá no juiz, eu disse toda a verdade, eu fui somente com a verdade, tudo realmente que aconteceu, tudinho.
E quando chegou lá, o juiz, ele não deu razão a mim. Esse rapaz, ele mentiu tão bem, ele e a esposa dele mentiram tão bem, que o juiz se encantou com a conversa deles. E daí, o juiz obstruiu a causa. Nem deu razão a ele, nem deu razão a mim. Mas a princípio quem saiu ganhando foi ele. Porque ele que mentiu. Ele que foi com má intenção, com má fé. E eu apenas queria o que era meu por direito. E findou que quando a gente saiu da sala do juiz, o juiz, ele falou pra mim, ele saiu, né, e eu fui atrás dele. E ele falou pra mim, toma aí, perdesse essa, e se tu correr atrás tu vai perder de novo. E eu disse pra ele, a justiça do homem pode ser falha, mas a de Deus não é falha. E, irmão, eu confesso que quando eu passava lá, a vontade que eu tinha era de quebrar toda a loja dele. Toda a vontade que eu tinha como homem, a minha justiça que eu queria fazer era essa. Porque ele agiu de má fé comigo, entendeu? Mas passou um tempo, eu comecei a passar na frente da loja dele, eu dizia que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Toda vez que eu passava na frente da loja dele, eu comecei a mudar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E descansei, entreguei nas mãos de Deus. E com o tempo, irmãos, ele foi assaltado lá. E o que ele me devia, o que ele roubou, porque eu posso ter essa palavra, o que ele roubou meu, ele perdeu em dobro. Então eu vi isso aí como justiça. Ou seja, ele apenas colheu o que ele semeou. Não estou dizendo que Deus pegou os bandidos e mandou lá, não. Não estou falando isso. Mas que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque infelizmente ele semeou na carne. Ele semeou corrupção. Então se ele semeou corrupção, ele vai colher corrupção. Se ele semeou roubo, ele vai colher roubo. Se ele semeou destruição, ele vai colher destruição. Então que nós venhamos a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, passar a buscar a justiça de Deus. Mateus 6,33, né? Muita gente fala só do buscar o reino, mas a Bíblia diz buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus, não é buscar só a vontade de Deus, não é buscar só orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar, não é só isso. Muitas das vezes vamos ser injustiçados, vamos ser mal interpretados, vamos ser julgados, vamos ser condenados muitas das vezes pelo homem. Mas a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, refletir nessas palavras, nessas passagens que foram citadas aqui, e venhamos de verdade, não ser apenas ouvintes, mas também colocarmos em prática. E hoje, irmão, eu não tenho raiva dessa pessoa. Hoje eu continuo passando lá e Deus abençoe, que Deus abençoe. Deus, ele não trabalha na ansiedade. Talvez Deus, ele não tenha entrado com justiça na sua vida ainda contra aqueles que lhe caluniaram, aqueles que lhe julgaram, aqueles que falaram mal de você, aqueles que tentaram degredir a sua imagem por aí por onde passa. Talvez Deus, ele só não tenha entrado ainda com justiça, feito justiça, porque você está querendo fazer com suas próprias mãos. Talvez você esteja ansioso, querendo que aconteça logo. E a palavra de Deus vai dizer que ele não trabalha no meio da ansiedade. Então descanse, entregue ao Senhor. A Bíblia diz o quê? Ame, ore pelos seus amigos, né? E ame os seus inimigos. Então amar quem ama a gente é muito fácil. Amar quem faz o bem a gente é muito fácil. Difícil é amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. Então vamos orar. Vamos orar por isso que nos persegue. Pedir para que Deus abençoe a vida dele, para que Deus converta o coração dele, para que Deus mude a mente dele, para que Deus faça dele uma nova criatura. Assim como ele teve misericórdia de você, ele também tem que ter misericórdia dos outros. Então temos que pedir para que a graça do Senhor, para que o amor do Senhor alcance. Afinal de contas, ninguém é melhor do que ninguém. Somos carne, somos falhos, estamos sujeitos a quedas, a erro, da mesma forma que eles também estão. Um dia fomos pecadores como eles foram. Hoje continuamos sendo pecadores, mas pecadores que lutam para viver uma vida de santidade. Pecadores que lutam para alcançar o coração de Deus. Não pecadores que vivem na prática do pecado e morrendo na prática do pecado. Então que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, buscar a sua justiça, jogar toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a agonia nos braços do Senhor, porque Ele há de fazer justiça. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que Ele é justiça, que Ele é fogo que consome, então Ele vai fazer justiça. É só você descansar, confiar no Senhor, jogar toda a ansiedade nos seus braços e esperar o tempo dEle. Porque no tempo certo, como fala o versículo 7 e 8 do capítulo 18 do livro de Lucas, diz, ele afirma, ele dá a certeza, ele dá toda a convicção, toda a verdade, que Deus ele há de fazer justiça com pressa, mas somente quando passarmos a clamar a Ele, descansar e confiar nele, entendeu? Não procurar fazer com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias palavras, do nosso jeito, porque na nossa justiça
A gente só vai colher corrupção, porque quem semeia na carne, colhe corrupção, semeia maldade. E tudo que você faz vai voltar contra você. Então que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, refletir em Lucas capítulo 18, sobre a viúva persistente. Você pode conseguir as coisas com seu mérito, você pode conseguir da forma que você quer, mas o que você está querendo fazer, da forma que você está querendo fazer, não vai trazer vida, só vai trazer corrupção, destruição. Mas a justiça de Deus, ela traz vida, ela traz paz de espírito, ela traz paz interior em você, ela vai trazer saúde para a sua mente, para os seus pensamentos, para as suas palavras. Então que em nome do Senhor Jesus, que vocês possam refletir e entender que Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que nos defende, Ele é aquele que nos justifica. A Bíblia diz que o justo, ele não se justifica. Então não tem para que você está dando satisfação da sua vida a ninguém. Quem lhe justifica é Deus. Você está certo? Você fez o que era correto diante de Deus? Você está agindo corretamente? Você está sendo justo com você mesmo? Então pronto, irmão, descanse, que Deus ele vai entrar com justiça. Apenas confie, acredite e clame ao Senhor por isso. Assim como essa viúva persistiu pela justiça dela contra o seu adversário, e mesmo o juiz sendo ímpio, ele não temendo a Deus, ainda assim ele fez justiça. Então se um homem que é ímpio, que não tinha temor nenhum a Deus, né? E nem temia o homem, nem respeitava o homem, ele fez justiça, imagina Deus que nos ama incondicionalmente. Imagina Deus que é justiça, que é reto, que é fogo, que consome. Então é só você ter a certeza, acreditar, crer e clamar diante do Senhor, que Ele há de conceder aquilo que deseja o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que possa conceder graça em nossos caminhos. Que o desejo de buscar a presença do Senhor seja maior a cada dia. Que nós não venhamos nos corromper com esse mundo. Que nós não venhamos desistir da nossa caminhada, dos levantes que acontecem. Como eu falei no último vídeo, a Bíblia diz que a porta é estreita e apertada é o caminho. E poucos são os que vão passar por ela. Então não pense que vai ser fácil a sua caminhada. Não pense que vai ser fácil você permanecer nos caminhos do Senhor, você fazer a vontade do Senhor. Não vai ser fácil. Mas a Bíblia diz que no mundo a gente teríamos aflições, mas nós tivéssemos bom ânimo, pois a gente vai vencer, porque Jesus venceu. Se a gente está com Jesus, a gente é mais do que vencedor. Amém? Um abraço para todos. Deus abençoe.